Salve, salve, galerinha do SOS Exatas, mais uma videoaula, hoje de física, o tema velocidade escalar. Bem, a velocidade escalar trata-se de uma grandeza física vetorial, pois apresenta três características, são elas módulo, direção e sentido. Ao lado nós temos um exemplo prático para demonstrar essas três características. Temos aqui um veículo partindo do ponto A em direção ao ponto B com a velocidade de 80 km por hora. Portanto, o seu módulo ou sua intensidade é de 80 km por hora, a sua direção horizontal e o sentido de A para B ou para a direita. A representação matemática, a fórmula da velocidade escalar média é ΔS por ΔT, a relação ou quociente do deslocamento escalar pelo intervalo de tempo considerado, ou seja, a posição final menos a posição inicial dividido pelo tempo final menos tempo inicial. As unidades são duas, km por hora, utilizado muito na prática, e metros por segundo, que é do sistema internacional. Para converter da unidade maior para a unidade menor, basta dividirmos por 3,6. Muito embora da unidade menor para a unidade maior, basta multiplicarmos por 3,6. Existe um macete muito conhecido como macete da pirâmide, onde você consegue determinar as três grandezas isoladamente. Basta desenharmos um triângulo, no topo ΔS, na base, do lado esquerdo VM, do lado direito ΔT. Aqui você consegue determinar as três grandezas separadamente, basta obstruir a que você quer determinar. Simplificando, nós temos que, bastando decorar a frase Deus vê tudo, você tem simplificado a fórmula da velocidade, ou seja, a distância é igual a velocidade vezes tempo, Deus vê tudo. Lembre-se com relação ao sinal que a velocidade for positiva, o movimento é progressivo, muito embora se a velocidade for negativa, o movimento é reclângulo. Vamos agora à resolução de exemplos. Nós temos aqui o primeiro problema. Diz o seguinte: um automóvel e um ônibus trafegam em uma estrada plana mantendo velocidades constantes em torno de 100 km e 75 km por hora. Então essas duas unidades me chamam a atenção. Então nós temos aí um veículo a 100 km por hora e um ônibus a 75 km por hora. Os dois veículos passam lado a lado. Outro fator importante. Em um posto de pedágio, 40 minutos depois. Ou seja, 2/3 da hora. Observamos que a conversão é importante, uma vez que a unidade da velocidade apresenta 100 km por hora. Portanto, temos que trabalhar com o tempo em horas. Muito bem. O grande questionamento é, supondo então que o automóvel deve ter realizado nesse período uma parada com duração aproximada de... Então, vamos calcular o tempo que o veículo permaneceu parado. Isso se deve ao fato que a velocidade do automóvel ela é maior que a do ônibus. Então, já que eles se encontraram 40 minutos depois no posto de pedágio, concluímos, portanto, que o carro realizou uma parada. Quantos minutos foi essa parada? Inicialmente, é conveniente realizarmos um esquema prático. Então, nós temos aqui o retângulo menor representando o veículo a 100 km por hora e o retângulo maior representando o ônibus a 75 km por hora. Isso no marco inicial, 0 minutos. 40 minutos depois, ele se encontra no posto de pedágio, lado a lado. Inicialmente, para o ônibus, vamos determinar a distância que o ônibus percorreu, usando a fórmula ΔS VM vezes ΔT. Se a velocidade média do ônibus é 75 e o tempo onde eles vão se encontrar no pedágio é 40 minutos depois, ou seja, 2/3 da hora, determinamos que a distância percorrida pelo ônibus é de 50 km por hora. Distância essa que o carro também irá percorrer. Muito embora com a velocidade superior, o tempo será menor. É isso que vamos determinar a partir de agora. Então, para o carro, ΔT, ΔS por VM. ΔT 50 por 100, ΔT meia hora, ou seja, 30 minutos. Já que se encontraram 40 minutos depois, basta abatermos os 30 minutos determinado pelo carro. Então, a parada do carro foi 40 minutos menos 30, resposta da questão, 10 minutos. Próxima questão. É uma questão relativamente simples, onde vamos utilizar um macete muito prático. Um automóvel é dirigido ao longo de uma estrada caracterizada por zonas alternadas de velocidades permitidas de 40 km por hora e 60 km por hora. Se o motorista mantém rigorosamente essas velocidades nas respectivas zonas, e se todas as zonas têm o mesmo comprimento, qual a velocidade média em km por hora em um trecho correspondente ao número par de zonas? Ou seja, eles vão percorrer distâncias iguais. Então, basta memorizarmos o seguinte macete. Velocidade média, o dobro do produto pela soma das velocidades parciais. Então, distâncias iguais, o dobro do produto pela soma. Vamos aos cálculos, galerinha. Velocidade média, 2 vezes 40 vezes 60, dividido por 40 mais 60.
2 vezes 40 vezes 60, 2.400, 40 mais 60, 100. Cortamos aqui os zeros, resposta 48 km por hora. Rapidamente você calcula utilizando o macete. Lembre-se, distâncias iguais, o dobro do produto pela soma. Vamos à última questão um pouco mais complexa. Vamos lá. Em 10 minutos, certo móvel percorre 12 km. Nos 15 minutos seguintes, o mesmo móvel percorre 20 km. E nos 5 minutos que se seguem, percorre 4 km. Observamos, portanto, 3 trechos. Sua velocidade escalar média em metros por segundo, supondo constante o sentido do movimento é. Inicialmente, é importante realizarmos o esquema prático para facilitar o entendimento do problema. Então, nós temos aqui o veículo, percorre o trecho 1 com o tempo de 10 minutos e a distância de 12 km. No trecho 2, 15 minutos com 20 km. E trecho 3, 5 minutos, 4 km. A velocidade média será a distância total pelo tempo total gasto para percorrer essa distância. Basta somarmos todas as distâncias e dividir por todos os tempos. Observamos, porém, que o tempo está em minutos e a distância em quilômetros. Precisamos converter o tempo para horas, basta dividir por 60. Então, nós temos aqui a velocidade média, 36, somando 12 mais 20 mais 4. E o tempo total, 10 minutos, 1/6 da hora, 15 minutos, 1/4 da hora e 5 minutos, 1/12 da hora. Inicialmente, vamos tirar o mínimo múltiplo comum, dá 12, resolvendo os cálculos, vamos ter 36 dividido por 6 por 12. 6 dividido por 12, meio, 36, conserva, inverte, multiplicando, 72 km por hora. Dividindo por 3,6, uma vez que a resposta deve estar no sistema internacional. Lembre-se, metros por segundo. Portanto, 20 metros por segundo, resposta do enunciado. Aí está, mais uma videoaula do nosso SOS Exatas. Valeu, galerinha, até o próximo encontro, um abraço, bons estudos, tchau!